Hello, guys and girls! Welcome back! Seja muito bem-vindo para a nossa sexta-feira. Eu estou tendo aqui uma visão linda e maravilhosa. Um cidadão aqui vestindo um manto sagrado. É amanhã um grande dia. É... Eu confesso que eu estou nervoso, mas estamos juntos. E aqui no estúdio hoje eu estou recheado de boas companhias. Professor ali, Romero deu o ar da graça. Nós temos os nossos diretores aqui, marcando presença. Júnior de um lado, Daniel do outro. Cidadão aí com seus 1,98 m, olhos azuis. Muito trabalhador. E estamos juntinhos. Todo mundo se agasalhando? Muito bem, sejam todos vocês muito bem-vindos. Aqueles vão acompanhar as aulas gravadas, a reprise pela TV. Hoje, dia 28 de outubro, dia do servidor público. Um abraço a todo especial a todos os servidores públicos do Brasil, né, que fazem aí esse trabalho tão singular, tão ímpar, que é servir a nossa comunidade, a nossa sociedade. Tudo bom, ilustríssimo Robert Pereira? Muito bem-vindo. Vamos lá, senhores, trabalhar. O que é que nós temos para o dia de hoje? Objeto do conhecimento, tempos verbais, auxiliares, conectores e text and reading. Hoje pela manhã, um aluno me fez uma pergunta intrigante. Ele disse assim: professor, qual é a importância de estudarmos os tempos verbais? Eu disse assim, porque nós vamos trabalhar texto, isso é fato. Você tem competências e habilidades e elas vão te explorar dentro de uma determinada sistematização textual. Aí ele disse, faz sentido. Gente, faz todo sentido. Você tem que ter, além do domínio base, não é, do vocabular, porque tem habilidade é a habilidade 5, né, para quem vai fazer o Enem, sem levar em consideração a BNCC, que amplificou as competências e habilidades, né? Você tem vestibulares, concursos que ainda trabalham da modalidade tradicional, o reconhecimento puro do idioma, a intenção comunicativa, essa estrutura serve para quê? Qual foi a intenção comunicativa do personagem ao fazer o uso do vocábulo ou da estrutura destacada? Entende? Então, são perguntas assim que o objeto do conhecimento pautado no nosso plano de aula, no nosso plano de ensino, ele vem justamente para favorecer esse conhecimento, essa prática. Lembrando que, para quem vai fazer as nossas provas, a última bateria de prova, essa que vai chegar aí na tua cidade, que você vai responder, olha, nós estamos aqui criteriosamente durante o ano, trabalhando essas competências, essas habilidades, trabalhando, muito boa noite, Emily, lá do Anexo Brejo, né, trabalhando esse objetivo comunicativo, essas construções adequadas para cada situação, levando em conta os tempos verbais, as marcas coesivas, né, e discursivas, identificando o gênero. Por quê? Porque eu tenho alunos que já estão habituados a fazer esse modelo de prova, que é um modelo de prova que segue, na sua grande maioria, a modalidade exame nacional, que é o Enem, que estamos aí nos avizinhando, né, para fazer a primeira partezinha, que é dia 13 de novembro. Então, sempre é muito bom. Ainda temos a resolução de questão e os slides de 40 a 43 é a atividade para casa. E para falar nisso, a atividade, né, para casa, a tarefinha de casa, stay tuned, fica ligadinho. Vamos fazer junto, relembrando aqui alguns dos itens que foram passados aí para a nossa casa. Olha lá o que é que nós temos nesse exato momento, right now. E Brejo, né, o Anexo Brejo marcando presença também, além da Emily Gabriele, através da Cristiane Souza Oliveira. Muito boa noite, sejam vocês todos muito bem-vindos. Bom, se olharmos para a silhueta desse texto, nós vamos verificar que ele traz um título, né, uma empresa de renome mundial, e nós já conseguimos visualizar que ele dá a parte introdutória falando sobre um desastre que aconteceu
envolvendo essa marca. E aí ele diz que em alguns anos atrás, né, meus amigos e eu, eles foram, né, eles estavam indo ver, assistir um filme, um filme no cinema do shopping. Ah, essa palavra aí quer dizer shopping. Shopping mall. Olha aqui. Shopping mall. Ou só mall. Nunca shopping. Esse aqui é o que equivale aos nossos shopping centers aqui de nossa querida cidade de Teresina e do Brasil. Tudo bom, Gisele? Muito boa noite. Tá? Então, shopping mall ou somente mall. Se nós analisarmos, a palavra que ele usou para cinema foi uma palavra que ela é uma pegadinha. Vai olhar, o aluno vai olhar e vai achar que é teatro, né? Tomar cuidado porque nós temos as falcianes. E aí ele diz que ao invés de pagarmos os preços exorbitantes, não é? Da pipoca e dos doces vendidos no próprio cinema, nós decidimos ir a um ambiente lá, uma loja chamada de Charged, para comprar algumas dessas iguarias. Foi quando, não é, começou o início da venda deste produto, né, desta bebida, com o nome da pessoa nas garrafas. O que eu consigo visualizar aqui? Nesse primeiro momento, ele está me contando uma historinha, que ele foi ao cinema com os amigos, alguns anos atrás, que decidiram, ao invés de pagar esses preços ridículos, né, praticados aí pela pipoca e os doces do cinema, eles resolveram ir numa outra loja chamada de Target, comprar alguma dessas iguarias. Ele fala que nesse mesmo período teve início uma campanha onde essa marca de refrigerante começou a vender garrafas que tinham o nome das pessoas. Tudo bom, Fabiana? O que aconteceu mais? Ele foi lá, comprou e na pressa, ele abriu esta garrafa, esta embalagem que explodiu e foi refrigerante para everywhere, para todo lugar. Aí ele diz, já imaginou se eu tivesse feito esse procedimento dentro do cinema? Né, ó, dentro do cinema, essa vergonha que ele passou, né? Já imaginou se eu tivesse feito isso dentro do cinema? Então, quando ele fez essa composição, ele vai te questionar, né, sobre o conjunto de características e que você tenha acesso ao gênero textual. Levando em conta que nós temos os personagens, e ele fala logo na primeira partezinha, que era ele e os amigos, levando-se em conta que além dos personagens, você tem o tempo, e ele fala que foi alguns anos atrás, ele fala do lugar, ele fala do acontecimento, é um desenvolvimento, e ele fala do desfecho. Ele tem uma conclusão, né, que leva a raciocínio. E tudo isso, senhores, está voltado para um patamar de um gênero textual chamado de relato, tá? Que em inglês é chamado de story. Então, você tem aqui letra A como sendo a verdadeira, portanto, é a nossa letra correta da atividade que ficou para casa, do último encontro que nós tivemos. A outra questão, ainda com relação ao mesmo texto, ela versa sobre um conjunto de palavras chamadas de palavras transparentes ou cognatas.
O que seriam essas palavras? São todas e quaisquer palavras que vão manter uma grafia, semelhante, vagamente semelhante ou idêntica ao nosso idioma e vai possuir, além dessa semelhança, na escrita, ele tem o mesmo significado, tá? Por um exemplo, se eu colocasse a palavra asteroide, né, você já saberia. Se eu colocasse a palavra chocolate, né, ó, chocolate, chocolate, você saberia. Né? Se eu colocasse a palavra universidade, você teria como ter acesso facilmente à palavra risco e etc. Né? Então, essas palavras, elas são detentoras de uma grafia semelhante à nossa e a mesma tradução. Então, elas são chamadas de palavras transparentes ou palavras cognatas. Bacana até aqui? Pois bem, ele pede aquela palavra que não se encaixa. Ela quer a palavra que não se encaixa dentro dessa definição. Então, nós vamos ver que aqui parece com o quê? A letra A, gente. Parece com o quê? Parece com desastre, ridículo, decidiu, explodiu, mas aqui não tem a mesma tradução. Eu tenho aqui algo diferente de teatro. Aqui nós temos a palavra cinema, poderia ser também utilizado, né? Uma palavra com a mesma grafia da nossa, vai mudar, obviamente, a pronúncia, cinema. Então, eu tenho aqui a palavra cinema, portanto, resposta correta, letra E, pois ele pede a palavra não cognata, a palavra não cognata, tá? E temos casos ainda mais sérios. Por um exemplo, se eu tivesse o vocábulo parents, aí você vai dizer que é parentes, mas não é. Nós estamos fazendo referência aos nossos pais. Esses aqui são as falcianes, são chamadas de palavras falso-cognatas. E aí, qual é a parte boa? É que as palavras cognatas, elas estão em maior número do que as falcianes. Qual é a parte boa? Não é? Que alguns gêneros textuais, elas se utilizam e muito destas palavras cognatas. As notícias, os textos informativos, não é? De uma linha geral, os textos técnicos, científicos, eles empregam em grande quantidade estas palavras. E o motivo é o óbvio, a sua finalidade, não é? Que é manter um contato direto de forma bem concisa, coerente, sem vícios de linguagens, dentro de um padrão de formalidade e também, não é, com a prestabilidade de repassar uma informação com a maior clareza possível. Então, por isso que se submete a isso, tá? Então, nós vamos ter aqui um grande número de palavras parecidas e que têm a mesma tradução. De contrapartida, tem as falcianes, mas isso você sai também, né, pelo sentido que ela comporta lá na situação, problema da questão. Today is a good day. E hoje é um excelente dia para rememorarmos alguns tempos verbais. O primeiro tempo verbal a ser relembrado é o simple present. Esse presente simples, ele é utilizado para fazer relatos, né? Relatar um fato, um factoide, né? O dia, né? O cotidiano, as ações, chamadas de ações habituais, e temos também as verdades universais e também horários futuros pré-estabelecidos, né? Pré-estabelecidos. Tá? Por um exemplo, daqui a algum tempo, vocês vão ter o intervalo.
todo santo dia, você tem esse intervalo, já é pré-estabelecido. Então, o presente simples, ele pode também ser utilizado para esse tipo de indicativa, tá? Ou simplesmente falar de um fato. Eu estudo todo santo dia, eu estudo inglês, eu estudo matemática, eu trabalho durante o dia. Todas essas sentenças no português, elas estão no simple present, porque elas estão estabelecendo um fato, um factoide que está sendo narrado no tempo presente, para você se situar ali na timeline, né? Na linha temporal. Como é que isso vai ser visualizado dentro de uma estrutura textual? Se nós estivermos falando de qualquer pronome que não seja a terceira pessoa do singular, na sequência você vai ter apenas o verbo e esse verbo sem o to. Pronto. Aí é a primeira situação. Se nós estivermos falando do tempo presente, mas nós estivermos falando da negativa, da interrogativa, aí nós vamos usar auxiliares. E para este caso, nós vamos utilizar o auxiliar do. Só funciona no presente para a negativa e interrogativa no presente simples. Só isso. Entretanto, senhores, se eu mudar para a terceira pessoa do singular, você vai acrescentar um verbo. Esse verbo é sem o to, mas ele vai receber uma coisa chamada de flexão, que o brasileiro gosta de confundir. Quando ele observa a flexão S, ES ou IES, às vezes ele acha que ali é um plural, é uma variação nesse sentido. Ora, na língua inglesa, nós não temos esse modo desinencial como é conhecido nas línguas neolatinas, não é verdade? Quando você vai estudar, por um exemplo, a língua portuguesa e vai fazer o reconhecimento de um verbo, né, o tempo verbal você consegue detectar através da desinência. A desinência, ela é uma mãe nesse quesito, né? Ela me diz qual é o tempo, ela me diz qual é a pessoa e ela me fala qual é o modo, se é um modo indicativo, se é um modo subjuntivo, não é assim? E até mesmo o reconhecimento do imperativo. A mesma situação, a mesma linha de raciocínio, você observa e pondera também para quem estuda espanhol. Quando eu estou ministrando aula de espanhol, uma das coisas que eu fico muito preocupado, quando nós vamos falar, por exemplo, de discurso direto, de voz passiva, que são as vozes verbais, é tomar o critério do reconhecimento dessas desinências. Aqui no inglês, não. Nós temos que reconhecer uma estruturação. Ela vem dentro de uma estrutura, que temos duas estruturas que são idênticas, não é verdade? Em dois tempos verbais, que é o presente simples e o passado simples. Presente simples, o que é que você vai ter na afirmativa? Sujeito, verbo, complemento. Passado simples, o que é que você vai ter na afirmativa? Sujeito, verbo, complemento. A diferença é que, quando você vai trabalhar essa frase afirmativa no simple past, o verbo ele vai para o seu passado direto, que estruturalmente ele pode ser reconhecido de forma regular, quando ele é terminado em ED, ou quando ele não tem essa terminação, ele tem uma forma própria, que pode ser um verbo chamado de irregular. E aí esse verbo ele pode ser uniforme, biforme e triforme, certinho? Mas bem, aqui no campo do presente, quando eu tenho a terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, esse verbo vai receber essa flexão. Contudo, quando nós vamos trabalhar na negativa e na interrogativa, nós vamos fazer uso do auxiliar does, e esse auxiliar does, ele causa, perceberam? Eu vou retirar essa flexão. Por exemplo, um exemplo bem rápido. Você está lendo um texto e, de repente, a pessoa diz, she likes me. Tá? Ela gosta de mim.
Se eu quiser dizer que ela não gosta de mim, eu vou ter que fazer o uso do auxiliar does not. O que é que vai acontecer com esse verbo que estava com a flexão? Ele vai perder. Ó, she does not ou doesn't, né? Porque poderia ser contraído, e em músicas nós temos mais o hábito, assim como em filmes, séries, de ver o doesn't, né? Então, she doesn't like me, tá? Por quê? Porque eu estou na negativa e todas as vezes que eu usar esse auxiliar que já tem uma flexão, né? E o verbozinho vai perder essa flexão. Tudo bem até aqui? Lembrando que verbo, né? Verbo terminado, ó, verbo terminado em, ó, S, SS, SH, CH, X, Z, O, ele vai receber ES. Então, por isso que o verbo ali, ele recebe essa flexão de ES. Ele é um auxiliar já flexionado. Depois você anota aí essa observação, esse obrigado, Senhor. Certinho? Bom, o outro tempo que eu falei que ele é equiparado na sua estruturação é o passado simples. O que é que o passado simples indica? Ele vai dizer ação habitual também, tá? Ação habitual no passado. Ele também vai falar de uma ação que ela iniciou e terminou no passado. Porque nós sabemos que no inglês nós temos alguns tempos que eles iniciam no passado, mas continuam no presente com os seus reflexos. Como é que ele se graceja com a estruturação afirmativa e por que eu faço lembrete ao presente simples? Bom, aqui qualquer sujeito não vai ter aquele processo de S, ES ou IS, ele vai receber diretamente um verbo, esse verbo vai estar diretamente no seu passado, e esse passado ele pode ser um passado regular, terminação ED, ou um passado irregular, quando ele tem uma forma própria. Como assim, professor? Se eu te desse, por exemplo, o verbo ver, se, o passado dele seria só. Olha aí, completamente diferente. Qual é a parte boa? É que normalmente vem uma série de aparelhagem que diga assim, ei, eu sou passado. Uma locução adverbial, um advérbio de tempo, essas expressões que levam a crer, né, que a ação é passada. Professor, tem auxiliar? Tem sim. Quando você trabalha negative e a interrogativa, você vai fazer uso de um auxiliar chamado de did, tá? Did. Entretanto, quando o did aparece, o verbo fica no infinitivo sem o to. O que é isso? O verbo, ele volta para o presente. Ele volta para o presente. Assim também acontece na forma negativa, certo? Por um exemplo. You saw my keys last night. Na noite anterior, você viu as minhas chaves. Ou you did not see my keys last night. Você não viu as minhas chaves na noite anterior. E isso aconteceu porque neguei, coloquei o did, o verbo volta para a sua forma de presente, porque agora quem está na responsabilidade de indicar passado é o nosso auxiliar. Aqui fica claro um exemplo na sua forma de passado na afirmativa e também a sua forma de passado usando o did na forma negativa.
Uma das clássicas questões que vai aí para a tua escola, quando se elabora uma prova, né? Quando eu vou elaborar uma prova, eu procuro ver quais foram as habilidades, as competências que nós trabalhamos, tá? E aí, óbvio, a gente procura contemplar o aluno, né? Nós temos vários alunos que acompanham pela internet, vão ver na aula gravada, eles fazem perguntas lá no meu Instagram, né? No meu Instagram. O que que nos custa, então? Valorizar, né? Nós não nos custa nada valorizar esse empenho do aluno. Então, o aluno, ele ganha também aqui, ó. Não é só o conhecimento, mas ele vai contemplar o quanto necessário para a aprovação lá nas suas provas. Lembrando que, chegando essa última bateria de prova, né, daqui mais umas semanas, nós vamos ter aí a última bateria de prova, vamos ter aí a recuperação, vamos ter a prova final. Então, com certeza, esse conteúdo ele vai ser exaustivamente explorado nesse plantel de provas que se avizinha. Então, fique aí atento, revise, pergunte, trivise, tá? Para conseguir galgar êxito, tudo bem? Então, ó, uma questão clássica, que é aquela que a gente diz assim, vá lá, consiga seu ponto, né? Vá lá, acerte sua questão. É um texto com espaço, ou é extraído um fragmento, e aí ele vai pedir para você verter, passar de uma afirmativa para uma negativa, ou uma interrogativa, ou tão somente completar com a forma correta do verbo. O que é que você vai colocar? Vou pegar esse verbo aqui, trago para cá. Pronto. O que é que eu tenho que notar? Terceira pessoa do singular, forma afirmativa, presente simples. Verbo tem a terminação O, recebe ES. He goes to the college tonight. Ele vai para a faculdade, para a universidade, hoje à noite. É algo que já é estabelecido, é algo que já é demarcado, é algo que já está certo de acontecer. A letra B, ela traz duas dificuldades. Era lembrar que daughter quer dizer filha, então my daughter quer dizer filha, e lembrar que o verbo ter, ele tem uma estrutura flexionada para a terceira pessoa do singular, forma afirmativa do presente simples. Então, my daughter has English classes on Fridays, né? A minha filha, ela tem aulas de inglês nas sextas-feiras, every week, toda semana. Pietra, ela. Vou trazer o verbo work, nesse sentido, tá nos trabalhar, e acrescentar a flexão. Então, Pietra works at the post office. Trabalha no escritório do Paul. Eles ou elas comem bread, quer dizer pão, bread, pão, every morning, toda manhã, tá? Every morning, toda manhã. Por que que nós não teremos nenhuma situação envolvendo flexão? Porque é a terceira pessoa, só é a terceira pessoa do plural, né? Nós sabemos que a flexão, ela só acontece na terceira pessoa do singular, pay attention. Na letra E, ele trouxe a palavra the bus, que quer dizer o ônibus. Tá? Olha aqui um pouco de grammar, tá? Ele quer dizer que o ônibus ele sai às 9. Eu vou pegar o verbo leave, já observo que ele vai receber S. Professor, eu não entendi essa questão de como acrescentar. Então vamos lá. A primeira regra que nós vimos, né? A regra número 1 foi essa. O verbo, quando ele termina, vamos lá? Em S, SS, SH, CH, X, Z e letra O, você vai acrescentar, né, ó? Acrescenta-se, né, ó? Acrescenta-se ES, certo? Você vai acrescentar o ES. Quando é que eu vou acrescentar esse ES? Quando tiver essas terminações aí que eu terminei de dizer para vocês. Foi por isso que o verbo aqui, ó, ele recebeu esse ES.
terminação O, tá? Mas, professor, então de onde sai esse S? Ora, quando o verbo não tem nenhuma dessas terminações, tá? Tem mais uma aqui, ó. Quando você tem um verbo e esse verbo ele termina em consoante mais Y, ele pede que você troque Y por I mais ES. Tá? Aí é outra regra. E a regra, são duas exceções, a regra geral, ele diz, né, o seguinte, ele pede que acrescente, né, ó, acrescente S a todos os verbos que não tiverem perspectiva de uso no item 1 e no item 2. Pronto. São essas três regrinhas. Então, quando você observa esse acontecimento dentro de um texto, aí você já sabe que ali não é plural, ali é um verbo na terceira do singular. No presente simples, que está falando um fato, um factoide. Pronto. É isso que o autor está nos repassando. E tomar cuidado com o verbo ter. Ele tem uma estrutura própria para ele. Has. Somente isso que você vai ter que lembrar, tá? Vamos lá, então. Qual o tempo verbal está presente na imagem? Outra característica muito interessante nas nossas provas é trabalhar com gêneros textuais os mais variados possíveis, né? Capas de revista, lançamentos de filmes. E aqui nós temos o You Don't Know Me, quando ele diz assim, ó, You don't know me, tá? Olha aí, ele diz o seguinte, que você não me conhece. Você não me conhece, tá? Essa estrutura, ela está no simple present. Essa é uma estrutura que está no simple present. Ela está na sua forma negativa, negative form. E nós conhecemos isso através do don't, tá? Através do don't. Session até aqui? Vamos mais adiante. Do you speak English? Né? Do you speak English? Qual seria a tradução de do you speak English? Não, você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? A pergunta é: qual foi a intenção do autor com o emprego da estrutura verbal na sentença do you speak English? Ora, a intenção de quem faz uma pergunta no presente é questionar por um fato presente. Então, eis aí, não é, a nossa resposta. Indicar um fato, indicar uma ação no presente simples. Não é? Mesmo que você perguntar, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Não é? Does she come together? Ela vem junto? Ela vem também? Olha aí. São situações que você está usando a interrogativa no presente para questionar sobre um fato, para se questionar sobre uma determinada ação. Aonde? No presente. Ainda fazendo menção a certos filmes, tem o seguinte: I know what you did last summer. Essa estrutura verbal usada na segunda parte do texto foi para quê? Né? You did last summer.
Olha o que eu estava dizendo para vocês naquela hora. Nós temos estruturas que elas vão me auxiliar dizendo assim, ei, eu sou passado. Olha lá o last, que quer dizer último, passado, anterior. Né? Então, ele vai dizer aqui, ó, eu sei, I know, eu sei, who, what, né? Ó, o que, eu sei o que, vocês fizeram, did, ó, fizeram, tá? No verão passado, que é o correspondente às férias, né? No verão, eles estão de férias. Tudo bom, Anderson? Também aí marcando presença lá do Anexo Brejo. Um forte abraço e uma linda noite de muito conhecimento para cada um de vocês. Então, quando ele aplicou esse verbo did, tá? Deixou bem claro que é o verbo to do. O passado dele é did. Então, nós temos uma ação no simple past. Tá? Por isso, letra B de bola é a nossa resposta. Através de 2 itens, você iria visualizar que ele utilizou o verbo no passado, did. Aí vamos supor que você não lembrasse, mas ao passo que foi empregado ali naquela expressão last summer, a last quer justamente dizer isso, né? Anterior, passado. Então, ele te leva a uma situação que começou e terminou completamente no passado, né? Então, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. I know what you did last summer. Outro tipo de texto muito utilizado são os fragmentos de músicas, capas, né, de movimentos culturais, tá? Aqui, por um exemplo, nós temos uma estrutura muito interessante. Ele utilizou o auxiliar have somado a um verbo principal no particípio passado. Outro auxiliar é esse aqui, sendo que ele é utilizado para o he, o she e o it. Essa estrutura, ele indica a ação passada, mas com reflexos no presente. Daí dizer o que muitos autores gostam de mencionar, né? Eles gostam de dizer que é uma ação inacabada. Aqui no português tem uma construção que nós usamos muito aqui na região Nordeste. Eu não sei se você já prestou atenção ou se já usou. Normalmente a gente usa assim, ó, eu tenho estudado, eu tenho pensado, né? Você não tem, assim, o hábito de ver as pessoas usando esse eu tenho feito alguma coisa? Pois bem, quando você usa eu tenho estudado matemática ultimamente, você pode até não estar estudando matemática right now, nesse exato momento, mas quem ouve sabe que você ainda continua a estudar. Daí dizer que é uma ação no passado com reflexos no presente. Daí dizer que são ações que acabaram de acontecer, são ações inacabadas. E eu não consigo determinar esse tempo passado. Ele é a representação de um tempo chamado de present perfect tense. Tá? Então, o tempo chamado present perfect, ele tem essa missão. Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva, né? Você já viu a chuva alguma vez? Né? É o título dessa canção. Aí é o present perfect com essa missão. Muito utilizado também. Ele fala agora na mesma linha de raciocínio, né? Na mesma linha de raciocínio, ele diz na primeira parte. Então, fica claro a utilização aqui, ó, na primeira parte.
eu tenho o sujeito, mais o auxiliar, que para ele é have, mais o taken. Aqui, senhores, é o nosso verbo principal no particípio passado, tá? I have taken. Eu tenho, né? Eu tenho tido aqui um tempinho para descansar. Então, ela vai ser utilizada para explicitar uma ação, né? É usado para expressar ações que ocorreram e tem seus reflexos no presente. A resposta da letra D seria a que mais se aproxima essa realidade lá na primeira parte. Vamos para a última questãozinha da noite e a mais tranquila, né? Nós temos a palavra loves, tá? Se você tem um verbo e ele recebe essa flexão, nós temos 3 situações aqui para identificação rápida. A primeira, forma afirmativa. A segunda, sujeito na terceira pessoa do singular. E isso no presente simples. Pronto, ele vai falar de um factoide, de algo, não é? Presente. He loves me not. Né? Ele me ama, ele não me ama. É o tipo, bem me quer, mal me quer. Né? Então, uma situação fatual, explicitada no simple present. That's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Time's up. O tempo já é. Vamos aí para o momento da aula. E ele já se encontra aqui nos bastidores do estúdio. Desejo a vocês uma linda Friday com muito conhecimento, muita prática. Forte abraço aí para o Anexo Brejo. E até o nosso próximo encontro aqui na terceira série com muita informação para você. Thank you very much. See you guys.